A postura da União Europeia em relação ao conflito na Ucrânia está passando por uma transformação significativa. O bloco, que inicialmente demonstrava unidade no envio de recursos e apoio militar a Kiev, agora enfrenta divisões internas cada vez mais evidentes. Alguns países membros questionam a viabilidade de manter essa assistência a longo prazo, especialmente diante dos desafios econômicos internos. Entre os principais opositores à continuidade desse apoio estão Hungria e Eslováquia, cujos governos argumentam que a melhor alternativa seria buscar negociações diretas com Moscou, em vez de prolongar o fornecimento de ajuda militar. Essas diferenças, que antes eram menos pronunciadas, tornaram-se mais visíveis em reuniões recentes entre líderes europeus. Em Bruxelas, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, reiterou sua posição contrária à estratégia predominante dentro do bloco. Orbán sugeriu que a União Europeia deveria adotar uma abordagem mais próxima dos Estados Unidos, estabelecendo conversações diretas com a Rússia para buscar um possível cessar-fogo. O posicionamento da Hungria representa uma mudança significativa dentro da política do bloco, evidenciando a fragilidade do consenso que existia no início do conflito. Nos primeiros meses da guerra, a União Europeia se comprometeu a fornecer apoio irrestrito à Ucrânia, implementando sanções severas contra Moscou e enviando pacotes substanciais de ajuda financeira e militar. No entanto, conforme o conflito se estende, os impactos econômicos dessas medidas tornaram-se mais perceptíveis, afetando diretamente os orçamentos nacionais. Esse desgaste se reflete em decisões recentes dentro do bloco. Um exemplo foi o veto da Hungria a uma proposta que previa novos pacotes de assistência militar a Kiev. O governo húngaro defende que prolongar a guerra sem buscar uma solução diplomática apenas aumentaria as dificuldades econômicas da Europa e adiaria uma resolução definitiva. As críticas à atual estratégia europeia não vêm apenas de Budapeste. O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, também se posicionou contra a abordagem adotada pela maioria dos países da União Europeia. Em seu entendimento, a ideia de que aumentar a intensidade do conflito levará à paz é equivocada. Para Fico, um cessar-fogo imediato deveria ser a prioridade, ainda que um acordo final não esteja consolidado. Ele argumenta que a continuação das hostilidades aprofunda o sofrimento da população ucraniana e mantém a Europa em um impasse político e diplomático sem perspectivas claras de solução. Além das divisões dentro da União Europeia, o alinhamento ocidental sobre o conflito também começou a sofrer abalo. Em uma cúpula realizada recentemente em Londres, líderes europeus e norte-americanos discutiram o futuro da segurança na região. Durante o encontro, tornou-se evidente que os Estados Unidos estão reconsiderando seu envolvimento na guerra. O ex-presidente Donald Trump, provável candidato nas próximas eleições, indicou que Washington não deve mais assumir a responsabilidade central pela defesa de Kiev. Essa declaração gerou preocupação entre os aliados europeus, muitos dos quais já vinham reavaliando a viabilidade de sustentar o nível atual de apoio à Ucrânia. No início da guerra, o bloco europeu demonstrou coesão ao impor sanções econômicas rigorosas à Rússia e ao destinar bilhões de euros em assistência a Kiev. Os pacotes de sanções incluíram restrições comerciais, congelamento de ativos de empresários e autoridades russas, além da exclusão de bancos russos do sistema SWIFT, dificultando transações internacionais. Além disso, a União Europeia se comprometeu a fornecer ajuda militar significativa, incluindo o envio de armamentos sofisticados e treinamentos para as tropas ucranianas. Entretanto, à medida que o conflito se arrasta e os custos dessas medidas se acumulam, diversos governos europeus começam a enfrentar sérias dificuldades financeiras. A inflação crescente, o aumento dos preços da energia, impulsionado pela dependência do gás russo, e o impacto das sanções no setor industrial têm gerado uma onda de insatisfação popular. Em vários países, protestos contra o alto custo da guerra e contra o direcionamento contínuo de recursos para a Ucrânia tornaram-se mais frequentes, refletindo um cansaço crescente da população em relação ao conflito. Esse cenário tem levado governos e lideranças políticas a repensar a viabilidade de prolongar indefinidamente o suporte à Ucrânia. Algumas nações argumentam que a Europa precisa equilibrar seu apoio militar com a necessidade de preservar sua própria estabilidade econômica e social. Setores da indústria e da agricultura, por exemplo, pressionam por uma reavaliação das sanções contra Moscou, pois sentem o impacto
impacto direto da interrupção do comércio com a Rússia, um parceiro comercial estratégico para vários países europeus antes do início da guerra. Além disso, o desgaste político interno é evidente, com líderes enfrentando queda na aprovação e dificuldades em justificar novos pacotes de ajuda bilionários para Kiev, em um momento em que cidadãos europeus enfrentam crises de custo de vida e cortes em programas sociais. Enquanto isso, o Kremlin acompanha atentamente essas mudanças no cenário político europeu e busca explorar as fissuras emergentes dentro da União Europeia. Moscou mantém sua estratégia de resistência às sanções e às ofensivas militares ucranianas, apostando na possibilidade de que o apoio europeu a Kiev se torne insustentável com o tempo. O governo russo tem investido em fortalecer suas relações comerciais com países como China, Índia e Irã, buscando compensar as perdas impostas pelas restrições ocidentais. Além disso, a narrativa de que a Europa está cada vez mais dividida sobre o apoio à Ucrânia tem sido amplamente utilizada pelo Kremlin para demonstrar que a pressão econômica e diplomática exercida pelo Ocidente pode estar perdendo força. Diante desse cenário, a grande incógnita é até que ponto os países europeus continuarão comprometidos com a Ucrânia, considerando os desafios políticos e econômicos internos que pressionam os governos a revisar suas prioridades. O conflito, que no início gerou um forte senso de unidade dentro da União Europeia, começa a evidenciar profundas fissuras entre os Estados-membros, refletindo divergências não apenas sobre a estratégia militar, mas também sobre o impacto econômico das sanções impostas à Rússia. A manutenção do apoio a Kiev tornou-se um tema polarizador na política europeia, alimentando debates que vão além da diplomacia e alcançam a esfera eleitoral. Nos próximos meses, algumas nações-chave dentro do bloco enfrentarão eleições cruciais, o que pode redefinir a postura da União Europeia em relação ao conflito. Partidos conservadores e nacionalistas, que tradicionalmente adotam uma abordagem mais cautelosa sobre o envolvimento da Europa em guerras externas, têm ganhado força em diversos países, impulsionados pelo aumento do custo de vida, pelo descontentamento popular com os gastos militares e pelas preocupações com a segurança energética. Na França, por exemplo, as eleições legislativas podem ser um termômetro do desgaste político enfrentado pelo governo de Emmanuel Macron, que desde o início do conflito defendeu uma posição firme de apoio à Ucrânia. Entretanto, partidos opositores, como o Reagrupamento Nacional de Marine Le Pen, vêm utilizando o argumento do esgotamento econômico e da necessidade de maior autonomia na política externa para atrair eleitores insatisfeitos com a crise interna. Na Alemanha, onde o chanceler Olaf Scholz enfrenta uma queda na popularidade, a pressão para reavaliar o nível de assistência a Kiev vem crescendo, especialmente dentro de setores industriais prejudicados pelas sanções contra Moscou. Além disso, países da Europa Central e Oriental, como Hungria e Eslováquia, têm assumido posições mais críticas em relação à continuidade do auxílio militar e financeiro à Ucrânia, argumentando que prolongar o conflito não beneficia os interesses da região. O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, continua sendo um dos principais opositores da política europeia de sanções, enquanto o governo eslovaco, sob a liderança de Robert Fico, reforça a necessidade de uma abordagem diplomática para encerrar as hostilidades. A ascensão desses discursos dentro da União Europeia pode dificultar ainda mais a aprovação de novos pacotes de ajuda, especialmente em um cenário onde qualquer decisão exige o consenso dos Estados-membros. Caso essas divisões se aprofundem, o equilíbrio geopolítico do continente poderá sofrer mudanças significativas. A falta de um consenso unificado dentro da União Europeia pode enfraquecer a posição do bloco no cenário internacional, reduzindo sua influência nas negociações de paz e abrindo espaço para que outros atores, como China e Turquia, ampliem sua participação nas tratativas diplomáticas. Além disso, uma eventual redução no apoio europeu à Ucrânia poderia pressionar os Estados Unidos a reavaliar seu próprio papel no conflito, especialmente diante das eleições presidenciais norte-americanas, onde o tema da guerra na Ucrânia se tornou um dos pontos de debate mais controverso.